Shalom, shalom, Moshe Maimônides. Moshe Maimônides foi um rabino que viveu entre 1135 a 1204. Ele estabeleceu os 13 princípios da fé judaica. Os 613 mitzvot, que são conhecidos como os mandamentos, foram estabelecidos por Maimônides. Maimônides, o rabino judaico, o grande rabino judaico bem conhecido. Então, é reconhecido como o mais famoso dos comentaristas judeus, escritor e cramado, estimado filósofo, médico de renome e mestre talmúdico. Este é o seu legado, sua obra magna, Mishneh Torah. Mishneh Torah é considerado até hoje como o mais conceituada e completa codificação da lei judaica, na qual explica nos fundamentos da crença judaica que a Torá é verdadeira. Então, Maimônides, conhecido como Moshe Maimônides, e os seus 13 princípios da fé, ele tem os seus 13 princípios da fé estabelecida. Moshe Maimônides e seus 13 princípios da fé que ele estabeleceu. Moshe é reconhecido como Moshe Maimônides. Se uma pessoa negar qualquer preceito ou conceito da Torá, é como se ele estivesse negando a Torá inteira. É como se ele estivesse negando toda a chamada Bíblia, chamada como Velho Testamento pelos cristãos, né? Então, pois a Torá é uma unidade, uma só essência. Se uma pessoa desconhece alguns princípios da Torá, ele é simplesmente considerado ignorante. Mas se alguém é ignorante em um dos 13 princípios da fé de Maimônides, então ele deixou de conhecer o que é o judaísmo. Então, os preceitos que foi estabelecido pela interpretação de Maimônides, então ninguém pode contestar, porque tudo veio de Deus, tudo veio da Bíblia, tudo veio da Torá, tudo veio da Torá, foi baseada na Torá que ele escreveu, os 613 mitzvot e os 13 princípios da fé, da emuná, são 13 princípios. Então, uma pessoa que ela nega esses 13 princípios, ela é ignorante, porque é desconhecedora da Torá, ela não conhece a Torá, então ela nega isso. Então, a Torá, ela é imutável, inalterável, ela não pode ser alterada e nem mudada. Ao formular os 13 princípios da fé, da emuná, no hebraico, fé significa emuná. Emuná significa seguir tudo aquilo que é justo. Maimônides percorreu literaturas judaicas sagradas, estabelecendo os principais pontos de afirmação e crença no Deus único em sua revelação a Moshe, o líder de nosso povo. Então, Maimônides se baseou na própria Torá para ele escrever os 613 mitzvot. Mas fique aqui nesse vídeo que daqui a pouco para frente eu vou mostrar para vocês os
13 princípios da fé judaica que Maimônides criou. São 13 princípios que nós não podemos fugir da realidade. São 13 princípios fundamental e muito importante para todos nós que cremos em um Deus único, um Deus errado. Então os judeus têm o Deus como um único e não é substituído por nenhum outro. Ele é o único Deus, acima de todo, o Deus que criou todas as coisas. Nada foi criado por outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus errado, o Deus único que criou. No primeiro verso da Torá está escrito: Bereshit bara Elohim et Hashamai. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Então, nós acreditamos somente nesse Deus. Esse Deus não foi criado por ninguém, é incriável. Agora, o primeiro princípio da fé judaica. Está aqui o primeiro princípio para você se basear no primeiro princípio da fé judaica. Creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as coisas e as criaturas e as dirige, só Ele fez e faz e fará tudo. Então analise. Só Ele fez e fará tudo. Só Ele fez e fará tudo. Agora, segundo princípio. Creio com plena fé que o Criador é o único, não há unicidade igual a dele. Só Ele é o nosso Deus. Ele sempre existiu e existe e existirá. Então Ele sempre existiu, existe e existirá. Não existe outro além dele. É o único Criador dos céus e da terra. O terceiro princípio, creio com plena fé que o Criador não é corpo. Então esse é o terceiro princípio, que Deus não é corpo, Deus não é incorpóreo, Deus é incorpóreo, Deus não incorpora, Ele não é corpo. Então Deus não é um corpo, conceito físico não se aplica a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Então, essas palavras antropomórficas que usa para Deus não define Deus como um ser humano, como uma pessoa. Deus, ele não é uma pessoa, ele não é um corpo. Deus, ele é Espírito, ruach, no hebraico ele não tem forma, não tem cor. O quarto princípio da fé judaica. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. Como eu disse, no livro de Bereshit, ele criou todas as coisas, então ele é o primeiro e ele é o último. Não existe outro além dele que possa ocupar o lugar no universo. E Deus no hebraico é chamado de Hamakom, o lugar. Deus é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar. Então o conceito de tempo e espaço não se aplica a Deus, porque ele está fora do tempo, ele não precisa do tempo para existir, para sobreviver. Quinto princípio da fé judaica. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Então não se pode orar para nenhuma criatura, somente o Criador, o Deus dos céus e da terra. Somente Ele a gente podemos orar e buscar resposta. Então, esse é o quinto princípio da fé judaica. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Agora, o sexto princípio da fé judaica.
Creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. Então, esse é o sexto princípio que rege o conceito judaico de crença. O sétimo princípio é: creio com plena fé que a profecia de Moshe Rabbeinu é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas antes e depois dele. Então esse sétimo princípio de Maimônides, que ele crê que Moshe Rabbeinu foi o primeiro e o último profeta mais importante de toda a Bíblia, é diferente do conceito cristão. O conceito cristão tem Yeshua como o maior profeta, que é equivalente a Moisés, que ele é igual a Moisés. Yeshua para os cristãos é igual a Moshe, é igual a Moisés. Jesus, conhecido como Jesus, já para os cristãos, para os judeus é diferente. Moshe é superior a todos os outros profetas. Oitavo princípio: creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu. Com certeza, essa foi a única Torá que foi dada a Moshe Rabbeinu. Não existe outra Torá. Se vir outra Torá, é falsa, não existe. Essa é a única Torá que foi dada a Moshe, a Moisés. Então, esse é o oitavo princípio. O nono princípio da fé judaica: creio com plena fé que esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. Com certeza, nunca e nunca será jamais dada pelo Criador outra Torá. O décimo princípio da fé judaica, creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. Com certeza, Deus é onisciente, Ele sabe os atos e os pensamentos e todas as atitudes. Ele conhece do homem antes que o homem pratique. Ele conhece essas atitudes erradas e errôneas. Agora, o 11º princípio da fé judaica, criada por Maimônides, Moshe Maimônides: creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e que pune quem os transgride. Então Deus abençoa e pune aqueles que transgride. Deus abençoa quem pratica e pune quem transgride os seus preceitos, seus mandamentos. 12º princípio: creio com plena fé na vinda do Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Esse é um dos 12º princípio da fé judaica. É diferente da fé cristã. Jesus é o Messias dos cristãos, já veio. E para os judeus ultra-ortodoxos, os princípios, o Mashiach ainda vai vir. 13º princípio: creio com plena fé na restauração dos mortos, que acontecerá quando for do agrado do Criador. Então, os cristãos também creem na ressurreição dos mortos, como os judeus também acreditam. Shalom, shalom.